Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Sotaque no Café, o seu mais novo podcast de variedades, sempre com um convidado especial e para um descontraído bate-papo, um saboroso café. E no programa de hoje eu tenho a alegria e a satisfação em receber ele, o comunicador, colunista social e apresentador de TV, Alejandro Malo. Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Fábio. Vamos bater aqui, ó. Vamos saber. Ó, que linda que tá essa xícara. Vamos Confeccionar. brindar com café? Bom café. Obrigado mais uma vez por me receber aqui. Fiquei muito feliz desse convite, desse lugar também tão bom, que foi o primeiro centro comercial de Porto Alegre, né? O centro comercial João Pessoa. Então, no coração dos porto-alegrenses, mas nós somos de fora, né? Não somos, embora eu more em Porto Alegre há mais de 20 e poucos anos, sempre lembrarei da minha origem de Novo Hamburgo, que até hoje estou com coisas por lá e eu fico muito feliz. Alejandro tem uma relação muito grande com o Novo Hamburgo, né? A gente vai entrar nesse assunto também ao longo do podcast. Mas primeiro eu quero saber de ti um pouco da tua história. Tu é natural de que cidade? Tu cresceu ouvindo algum sotaque? Olha, na verdade eu ouvi o sotaque do meu pai, né? Que meu pai veio da Segunda Guerra Mundial, num porão de navio, né? Assim como muitos imigrantes. Ele fugiu da guerra. Como polonês ele foi perseguido, né? Pelos nazistas, né? E mesmo não sendo alemão, não sendo judeu, ele sofreu, né? E a família dele migrou para Buenos Aires, que era a capital chamada da América Latina na época. E ali, como minha avó Úrsula, né, teve uma pneumonia no navio, a ordem era que os doentes ficassem nos primeiros portos. Então, o porto mais próximo era Montevidéu, e ali desembarcou minha família. E eu sou filho de uma uruguaia, a Ângela, e do Blatslaw, né? E lá eu nasci. Mas eu não me sinto muito uruguaio, porque eu tive 8 primeiros anos a convivência apenas com a comunidade armênia e polonesa. Eu não tinha identidade uruguaia, nem sabia o que era. Eu comecei a saber que tinha alguma coisa diferente quando eu vi muita gente morrendo ali nas ruas, ou sendo atacada pela ditadura militar uruguaia, né, que foi muito tóxica, né, naquela época. Então, daí em diante, né, eu jovem já migrei para São Paulo, né, onde eu fui o modelo do All Star, uma tênis que estava sendo lançado no Brasil, muito bem visto por todos os brasileiros que iam ao Paraguai ou ao Miami comprar o seu All Star, né? E aí eu fui o primeiro modelo, calço. Eu tenho um calço perfeito de modelo, né? Então, não era por bonito, não era por altura, é pelo calço, né? Quem é de Novo Hamburgo, quem é da região, sabe que existia em Novo Hamburgo as meninas e as garotas calço. E não tinha homens, porque em Novo Hamburgo não se fabricava sapato masculino. Mas como eu morava em São Paulo, né, então eu calçava um calçado que era fabricado pela Brochier, uma fábrica de Novo Hamburgo. E eu fui modelo, daí depois passei para figurinista de TV do Silvio Santos, né? Fui trabalhar em vendas, eu adoro vender, quem me vê pela televisão há muito tempo sabe que eu gosto muito do merchandise, que eu aprendi com o Clóvis Duarte aqui no Câmera 2, e esse sou eu, né? Não tem um lugar que eu possa dizer, mas se eu tivesse que escolher um lugar, eu diria que Hamburgo Velho é o meu lugar. É um lindo centro, para quem não conhece, é um lindo centro histórico da cidade. Maravilhoso. Muitos prédios tombados, prédios históricos. Né? Outros tombados literalmente, porque infelizmente não foram cuidados. E eu quero também dizer que neste ano que nós festejamos os 200 anos da imigração alemã, nós temos que cuidar muito dessa memória dos imigrantes alemães
Em 1824 chegaram aqui, e esses 39 imigrantes no Rio do Centro tiveram muitas dificuldades, criaram uma região que depois se expandiu para todo o estado do Rio Grande do Sul e para vários outros estados, mas que trouxeram uma consciência de muito trabalho e compromisso. Infelizmente, Getúlio Vargas decidiu abortar certas coisas. E esse sotaque que está impresso aqui no teu nome, no teu programa, ele foi proibido. Não só o sotaque, senão a linguagem alemã, e que hoje nós temos que resgatar muito, né? Graças a Deus, Hamburgo Velho conserva muito disso. As ruas conservam muito isso, por isso que eu me sinto muito bem. Né? Um abraço, se me permite, ao Ângelo Reinheimer, que cuida da Fundação Frederico Scheffel, que, desculpa minha pronúncia, que não é tão boa quanto a tua, mas que lá eu me sinto no melhor lugar do mundo. Você sabe que nessa minha caminhada como jornalista, eu tive um momento assim, de grande felicidade naquele espaço, que então o acadêmico da Universidade Fevale, na ocasião, fazendo uma pauta sobre o espaço do museu, da casa, eu encontrei seu chefe. E foi muito gratificante, assim, trocar uma ideia. Me permite se eu contar um bastidor backstage? Claro, vamos lá, o espaço para isso, né? O café é para isso. Eu sou uma pessoa de fazer eventos. Eu gosto de receber pessoas. E para isso eu gosto de criar experiências muito positivas. Num dos eventos que eu fiz, não recordo bem o que era, eu escolhi a Fundação Frederico Scheffel, que, para quem não conhece, é um lugar muito lindo, um lugar que não paga nada para entrar, mas que a gente está no mundo ali, né? Você vai ver obras que foram trazidas da Itália, né? Um acervo que o Frederico Scheffel doou para Novo Hamburgo, e ele está à disposição. Uma casa histórica, né? Que tem a ver com a imigração alemã, e é uma viagem, né? Mas numa das festas, agora eu me lembro, era uma promoção do Uruguai. Eu tinha trazido um pianista do Uruguai, com uma cantora e um grupo de tango, e nós tínhamos um buffet maravilhoso de comidas uruguaias para receber as pessoas. E aí o Sr. Frederico ouviu as músicas na hora do teste de música, e ele desceu as escadarias. Ele morava na parte de cima, né? Ele desceu lá e eu estava arrumando xícaras e coisas, porque eu sou muito detalhista de arrumar detalhes. Eu tenho toque, né? Então não posso ver nada fora do lugar. E ele desceu e ele olhou para mim, me cumprimentou, né? Eu sou um dos jornalistas mais conhecidos de Novo Hamburgo, e ele foi falar com o seu Ângelo, né? Aí o Ângelo veio e me disse assim: sabe o que o seu Frederico quer falar contigo? Mas, pois não, seu Frederico. Eu queria saber se ele podia assistir, porque tinha ouvido o piano contando, e ele queria ouvir essa música. Eu digo, meu Deus, o senhor está na sua casa, né? Para ver a humildade, sabe? De uma pessoa que foi um dos grandes artistas brasileiros, né? Na verdade, um italiano, né? Que se apaixonou por Novo Hamburgo, que era muito grande, né? Então, ele gostava muito das crianças também, e quando tinha muita criança, você sabe que museu, principalmente com aqueles pisos de madeira e tal, as pessoas, os curadores, têm muito receio de que as crianças possam tocar as telas, o piso e tal. Ele dizia, não pode entrar. As crianças, inclusive, se comportam muito bem dentro do museu, né? Então, eu queria te contar essa particularidade, um evento meu, que é uma das coisas que eu gosto mais. E Fábio, assim, ó, como eu perdi minha família, né? Meu pai faleceu há muitos anos atrás, a minha mãe, infelizmente, eu perdi por uma doença mental, então ela mesma estando em vida, eu tive que deixá-la em casa, né? Para cuidar das coisas e tal. Então eu fiz os meus eventos num momento de felicidade, né? Num momento de encontro,
de amigos e pessoas que eu gostava de receber, como se fosse minha casa. Já que eu não podia receber na minha casa, por questões familiares, né? Eu não ia botar minha mãe para se expor na frente de pessoas, né? Então, eu fazia dos meus eventos minha casa. Eu sou muito fácil de me adaptar aos lugares, né? E então eu gostei sempre de fazer eventos. E tu tem uma trajetória muito extensa no sentido assim como colunista social. Quer dizer, eu sou velho. Não. Tem uma experiência ampla nesse sentido assim de eventos, né? Mas eu queria entender um pouquinho como é que hoje tu falou da questão de Novo Hamburgo, dessa relação. Eu sei que tu é um apaixonado pela cidade, sim, pelo centro histórico, pela comunidade também, né? Pela população. Mas como é que se deu essa transição assim, tipo, uruguaio, viveu em São Paulo, trabalhou por lá, depois, como é que chegou até Novo Hamburgo? eu sou uma pessoa, né, Fábio, assim, ó, da mesma forma que tu és um excelente profissional, então pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, e tu sabes que em Novo Hamburgo, né, nós temos muita gente da área do calçado que se forma nas escolas técnicas, né, e vão para o mundo inteiro trabalhar, né, e você mencionar a Fegali, nós temos uma escola fantástica. Vale lembrar, por exemplo, que o grande nome da moda brasileira, Rui Spor, né, nascido em Novo Hamburgo, foi estudar, né, moda em Paris. Né, e quando ele retornou, né, Novo Hamburgo não gostou muito, porque ele trouxe um requinte, né, que era muito mal visto. Desse mal visto, eu fiz uma limonada, porque eu sou gay, né, com muita honra. Aliás, não é uma escolha, né? Você nasce de um jeito ou nasce do outro, né? E então eu quis vencer os preconceitos da cidade, né? Então eu fui sempre eu mesmo, né? Eu usei terno desde o primeiro dia que eu cheguei a Novo Hamburgo. Eu tive a chancela do Paulo Roberto Falcão para entrar com minha boutique masculina em Novo Hamburgo. E olha, vou te contar uma particularidade agora. Vamos lá. A gente quer aqueles cortes legais depois. Engraçado. A minha mãe era doente, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma boutique masculina e eu, tipo mais ou menos essa loja aqui do podcast, um pouco maior. Mas aí eu trouxe minha mãe para trabalhar comigo, tá? Porque eu tinha que cuidar dela, então não tinha como deixar em casa. A minha mãe era costureira. Então, eu ia na casa dos empresários, com todas, imagina botar mala, ternos, camisas, calças, tudo aquilo lá, e eu ia na casa dos empresários. Então, eu dizia para minha mãe, não, minha boutique é diferenciada, porta fechada, né? E só vai atender quem for meu cliente. Porque aí eu protegia ela de qualquer convivência que pudesse ser tóxica para ela, né? Claro. E aí eu dava a tarefa dela fazer a bainha, ajustar as camisas, as calças, tudo, passar, eu entregava tudo depois passado, tudo arrumado, né? Então criei esse elo. Só que eu não contava isso para ninguém, né? E aí o que acontecia? Um fato da vida, né? Aí precisava uma calça e passava lá na boutique. E aí batia a porta. E aí fazia amizade com a minha mãe. Aí eu chegava e dizia, meu Deus, sabe? Eu me assustava, né? Sim. Mas não me assustava. E aí, claro, né? As pessoas foram muito gentis, né? Tu sabes que em Novo Hamburgo nós temos uma série de pessoas muito boas, né? Eu me relacionei sempre com gente muito boa. Bom, foi ali que um dos clientes me levou para o Grupo Sinos. Porque o Cláudio Luquezzi, né, filho da dona Friga Guzmão, né, era cliente. E ela gostou muito da minha mãe, principalmente porque bipolar, tu sabes, fala tudo o que pensa. Né? E tu sabes que no Novo Hamburgo são um pouco recatados para falar da vida pessoal. E ele falou da vida pessoal com ela, sentiu ela, porque a dona Friga sempre foi uma pessoa muito dura, né? A minha mãe mole, então se deram super bem, né?
E aí um dia ele disse assim, o Alejandro entende de moda, estamos precisando de um colunista de moda, mas eu não quero trabalhar em jornal. Né? Eu era formado, mas eu não queria nada disso, queria estar com minha mãe, trabalhar com... Eu adoro trabalhar com moda. Né? Mas aí aconteceu que eu ia fechar a loja, né, por certas coisas, a minha mãe não estava bem, e aí então eu decidi ir para o jornal, né, graças ao Cláudio Luiz Luquezzi, que insistia eu ir para lá. E aí eu fiz um teste, e aí me lembro que o diretor da época, ele se achava o dono do mundo, né? E aí ele disse assim, esse cara é muito mercenário, esse aqui não vai ficar 3 meses. Mas o Cláudio Luiz era não, então pode deixar. Aí eu me puxei, porque aí eu ouvi, ele acho que era surdo, alguma coisa, falava alto, né? E eu, por cuidar tanto da minha mãe, eu escutava qualquer coisa. Né? Sim. Eu tinha um ouvido afinado justamente por causa da minha mãe. Né? Então eu digo, eu vou superar isso aqui. E aí eu fiz o que ele quis. Eu fui comercial. Né? E aí eu digo, não quero trabalhar aqui porque vocês ganham pouco. Eu quero ir para o comercial, porque já que você diz que, né, vende, eu sou vendedor e eu tenho muito orgulho de vender. E aí eu conheci, graças a Raquel Guimarães, uma outra grande jornalista, amiga minha de 30 e poucos anos, que trabalhava no Correio do Povo do Vale dos Sinos, ao lado da minha boutique, íntima amiga da minha mãe, porque a Raquel era mais ou menos, não era bipolar, tá? Mas a Raquel era uma pessoa assim, não, eu sou do contra, tá? Se aí o governo sou contra. É uma questão de questionadora. Questionadora. Né? Então ela se achou com a minha mãe, porque a minha mãe era assim, pessoa forte como eu, batia de frente. Pessoas que ela podia ajudar, a minha mãe ajudava. Então, dava café para a Raquel, não sei o quê. E a Raquel entendia que eu deixava a minha mãe sozinha. Então, ela entendeu ao contrário. Eu não sou de dar explicação, né, Fábio? Eu sou de fazer. Tá? Até hoje. Não me perguntem, o diretor, o que eu vou fazer? Bom, então, para que ele está me chamando? Né? Então a Raquel achava que eu era um filho, nossa, está deixando a mãe trancada. Só que depois, anos depois, quando eu fico sabendo, claro. E aí ela ficou toda minha. Aí o Clóvis Duarte, aqui de Porto Alegre, né, tinha saído da TV da Lucha e tinha colocado o primeiro programa independente da televisão. Né? Televisão, uma audiência, né? Câmera 2, né? E aí a Raquel fazia a participação de Novo Hamburgo, mas não vendia, tinha problemas em entender. E ela disse assim, olha, eu quero esse cara de Novo Hamburgo que, sabe? Então, eu trabalhava numa fábrica de calçados, na Off-Roads, eu era diretor de marketing, e eu chego no meu escritório lá, na RS 239, e aí vejo a Raquel com o Clóvis Duarte. Gente, para mim era o sonho da minha vida, ver o Clóvis Duarte na minha sala. Bom, eu não... Quando ele começou a falar, juro por Deus, eu não sabia quem eu era, nem nada, e aí ele me convidou para lá. Mas eu achei, Fábio, que ele estava me convidando para dar uma entrevista e por causa do patrocínio da fábrica que eu trabalhava. Aí tudo bem, fui lá para falar da fábrica. Naquela época, o calçado não tinha um espaço aqui em Porto Alegre que hoje, né, se tem. Era muito centrado em Novo Hamburgo, né? No calçado, exato. Pela veia. Novo Hamburgo não olhava para Porto Alegre como grande cidade. E Porto Alegre não enxergava Novo Hamburgo como nada. Né? Então, eu vim para Porto Alegre, dei entrevista, e aí o cara me contratou. Né? Aí eu disse, Raquel, o cara está observando uma coisa em mim que não observa em ti, então eu vou embora. Porque isso vai afetar o teu trabalho.
Ele vai escolher um dia entre nós dois. E eu não quero fazer isso contigo. Ela disse assim, não, Alejandro, tu te deu bem. Tu tem a cara do Clóvis. Eu não tenho a cara do Clóvis. Então eu vou embora. E eu achei errado isso, porque eu gosto, somos íntimos amigos, eu e a Raquel. Mas ela abriu mão, dizendo, não, Alejandro, tu tem a cara da TV, a cara do... Né? E aí eu fiquei 12 anos com o Clóvis, dos quais 6 ninguém me assistia. Eu aprendi muito com o Clóvis. O Clóvis era uma pessoa muito dura. Né? Na TV, ligar a TV era uma maravilha. Ele era muito duro, né? Nos bastidores. No programa ao vivo, era uma mesa assim, ele mandava bilhetes, nada bons para mim. Mas sabe o que, Fábio, que eu achei? Isso me ensinou também a lidar com as dificuldades. Por ser gay, eu entendi que existem homens frouxos, e fracos e fortes. Qual é o homem que eu queria ser? O gay eu já sabia que eu era. Mas do outro, não se sabe. Então eu digo, não, eu sou forte, sempre fui, então vou enfrentar essa fera. E eu enfrentava um programa com 5 pessoas, eu era uma delas, o Clóvis era outro, então tinha Maria do Rosário, José Fogaça, Luiz Coronel, Pedro Simo, ou seja, eu não era nada. Então, eu digo, não, eu vou aprender com essa gente. Então, ninguém me assistia. Assistia todo mundo e eu era um encosto ali. Não me importava, porque eu ganhava bem. Eu fazia o mesmo. Então, um dia, aconteceu essa quebra do ovo. Não sei se estou indo... Não. O Clóvis fazia um merchandising de 10 minutos, né, com clientes, só que era uma fortuna. E a TV, e a cidade parava para acompanhar o Câmera 2, 10h30 da noite. E aí uma empresa trouxe um projeto vitorioso para Porto Alegre chamado Plano 100. Era um plano que você comprava apartamentos da Goldstein, né, uma marca importante como a Goldstein, em 100 parcelas, mas eram 20 parcelas de entrada e 80 mensais. E aí tinha um sorteio, uma coisa assim, mas você ganhava, tinha um apartamento em 80 parcelas. Era inédito e era diferente, porque até então você tinha que comprar em 21 anos pela Caixa Econômica Federal, depois tinha um residual, ou seja, você morria e continuava com a dívida na Caixa. Né? E isso quebrava esses paradigmas. Aí o Clóvis fez esse merchandising, contratou, sentou o Clóvis na ponta, Fernando Goldstein. Não, eu do lado, o Clóvis me fazia sentar do lado, para me mandar o bilhete e ninguém ver o que estava escrito. O Fernando Goldstein do meu lado, no meio da mesa, e tinha mais alguém do outro lado. E os merchandisings, ninguém podia falar. Era proibido falar. Era só o Clóvis e o entrevistado. Era a regra. Era um evento comercial, então tudo bem. Só que o Clóvis tinha dado uma ordem que ninguém podia fazer nada sem ele mandar. Ninguém. Podia cair no mundo, o teto, e aí o Clóvis ia dizer que ia acontecer. Foi o que aconteceu. Não caiu o teto, mas ele perdeu a voz. Ele começou a se engasgar. O que acontece? Naquela época o estúdio tinha luz quente. Luz quente é a luz que dá uma iluminação maior, mas aqui, esquenta. Então tem a luz fria, tem a luz quente. A luz quente esquenta o lugar. Então resseca também. Então, né, o Clóvis não tomou água, ressecou, se engasgou. O programa estava ao vivo, tá? A audiência lá em cima. E aí o Clóvis... Então o Fernando Bolso não sabia o que fazer e ninguém podia falar. Aí eu fiz assim, ó, tá? Os câmeras, eu fiz assim, botei a mão na cara dele, eu digo, vem câmera para cá,
E aí o câmera teve que vir para cá. Digo, olha, eu me lembro até hoje disso. O Clóvis se engasgou, porque essa informação é inédita. Veja bem, tá? É um único plano, papapá. E aí eu coloquei... Foi um improviso, na verdade, em cima de um incidente. Para salvar o chefe. Do ao vivo. Entendeu? E também porque ele estava, entre aspas, sendo boicotado por uma equipe que estava obedecendo o que ele tinha falado. Bom, 2 dias antes eu tinha ido na Caixa Econômica Federal de São Leopoldo, que eu tinha apartamento lá, eu sempre morei em São Leopoldo, né? E eu tinha brigado com eles porque eles aumentavam a prestação de qualquer forma. Porque o índice dos jornalistas, não sei o quê, sabe? Então, não acompanhava o meu salário, né? E o meu salário é atrelado ao que eu ganhava no Grupo Sinos, então não dava para pagar. Então eu coloquei, digo, olha, veja bem, aqui não tem surpresas, nem não sei o quê, Quando termina os 10 minutos, o Clóvis volta do banheiro. E aí ele disse assim, certo, por que acontecia? Como ele comprava o espaço, ele tinha uma sociedade que 10 minutos não pode passar disso. Se passar 1 minuto, passava a conta, a TV Guaíba para ele. Então, o que aconteceu? Ele encerrou e falou para o Fernando, olha, vamos fazer outro dia, e continuou o programa. No dia seguinte, toca o telefone, né? Aí era o Clóvis. Olha, isso que tu vem amanhã. Eu digo, não, mas meus dias são segundas, quartas e sextas, né? E eu de São Leopoldo, uma distância, né? Não, isso que tu vem, coisa e tal. Eu digo, mas... Aí eu pensei que ele fosse me mandar embora por causa do improviso. Digo, não, eu estou literalmente na rua. Então eu comecei a ter dor de estômago, a passar frio, a querer assim, ó, cadê o buraco que eu vou me enfiar? Entendeu? Não, juro por Deus, era um medo, um pânico que ele me dava. Aposto que começou a traçar explicações. Né? Não, eu digo, meu Deus, eu improvisei, eu botei a cara, não sei o quê. Bom, então eu cheguei lá, digo, não, ele vai me chamar para a sala, vai me demitir, eu estou indo para a rua. Eu tinha aprendido. E o estacionamento da TV Guaíba, que eu achei Record, né, é longe. Então, assim, deu tempo de eu pensar tudo que pudesse acontecer. Chego lá, o próprio disse assim, olha, hoje tu vai participar do Merchandising. Eu digo, ué, participar do Merchandising? Eu digo, não estou... Mas aí não falei nada, né? Não estou no Calvário. Eu digo, mas... Tá. Aí... O Fernando, me fez participar. Digo, não, aconteceu alguma coisa. Aí eu ligo para Goldstein no dia seguinte. E eu tinha uma amiga que trabalhava lá. Digo, fulano, me conta, o que aconteceu? Não consegui entender nada. Diz, não, Alejandro, é que na segunda-feira, o teu depoimento vendeu 52 apartamentos. Porque as pessoas se identificaram contigo, com tudo que tu falou da Caixa, está aqui, a gente faz pesquisa. Então eu fui lá. Aí eu digo, Clóvis, então quer dizer que agora tem um novo cliente, coisa tal, bolsa. Não, moral da história. Eu fiquei como garoto propaganda da bolsa. Fiz campanha para 0 hora, aí me contrataram para outras coisas. Terminei morando no apartamento, a convite deles, né, para mostrar essa experiência. Eles gostavam de mostrar na 0 hora, principalmente, as experiências verdadeiras, né? E eu sempre gostei, né, Fábio, foi meu colega de redação, de ser muito verdadeiro, né? Passar a minha verdade, né? E então isso que me salvou. E ali eu me dei por conta que eu, num câmera 2, eu tinha que fazer merchandising. Que o público queria alguém que fosse diferente dos outros. E eu era diferente. Então eu comecei a ter merchandising. Eu digo, Clóvis, não quero fazer mais notícia. Não me interessa, porque ninguém vai lembrar de mim. Tá? Estou há 6 anos aqui, ninguém sabe que eu existo. Só que quando eu falo daquele café, do seguro, não sei o quê, eles lembram. E me param na rua. Então, para que eu vou perder meu tempo?
Isso é muito uma característica tua que eu percebo também. Tu é espontâneo, divertido e tudo mais. Isso tu trouxe também para esse trabalho também. E também estava presente nos trabalhos promovendo eventos, né? Ou não? Ou Na verdade, trouxe um pouco disso? Não, na verdade, lá nos meus eventos, e eu fui o criador da Noite no Hamburgo, né? Eu fui mais sério. Eu fui o Relações Públicas da Casa Noturna. Eu digo ser descontraído no sentido assim, claro, com suas atribuições, Sim. responsabilidades e tal. Mas sabe que é uma pessoa que sabe lidar desde todos os públicos, né? Desde o empresário, desde o garçom e tal, sempre tem um trato diferente, de forma E que, na verdade, espontânea, né? eu quando o Grupo Sinos me convidou para passar de moda para a sociedade, eu digo, eu não tenho a cara de colunista social. Quem tem a cara de colunismo social é o Gasparotto. Eu agora Andrade, né? É o Jacinto Pila, eu não tenho cara de colunista social. Aí o Grupo Sinos, principalmente o Vess, que foi o primeiro que quis que eu fosse colunista social, ele disse assim, não, nós queremos uma pessoa como tu. Digo assim, mas eu sou verdadeira, eu sou assim, né, coisa e tal. Nós queremos isso. Aí foi que eu avancei em São Leopoldo para uma coluna política, de economia, de opinião. Já que o jornal que eu trabalho até hoje, tem dificuldades de opinião, né, eu coloquei minha opinião. E aí eu notei que as pessoas também se identificaram com isso. O Grupo Sinos até hoje me permite eu colocar a minha opinião, que às vezes vai em contra da opinião, não dos princípios. Da linha editorial. Da linha editorial do jornal. Tá? Eu digo, eu não sou repórter. Nada contra, mas o repórter tem que obedecer o que a editoria manda. Eu não. Né? O que eu opinar, não permito que mudem um parágrafo. Né? Porque está meu nome ali. Né? E eu consolidei meu nome graças às pessoas, desde o porteiro, porque tu sabes que eu me dou com o porteiro, com um taxista, com o dono daqui, ou sei lá o que for, né? E eu vou tratar todo mundo igual. Né? É claro que o jornal me contrata para um público. Né? Então, eu escrevo sobre as personalidades do mundo calçadista. Né? Aqui, no meu programa, é diferente. Né? Eu falo para todo o estado, né? E eu fui mudando de horários. Então, essa mudança de horários fez que eu mudasse também os perfis de públicos. Quando eu estava ao lado dos donos da bola, né, o Meneghetti, eu tinha que pegar sempre uma matéria masculina no início para depois ir para o mundo feminino. Porque o horário também fazia que o homem migrasse para o seu trabalho. Né? Então, abandonasse alguns minutos. Mas eu criava uma colagem com os donos da bola que me permitisse levantar uma audiência, sabendo que eu trabalho com grandes empresas. Né? Então, e tu sabes que a televisão, o jornal, como os veículos grandes, eles precisam de ter grandes patrocinadores para que a gente possa ter um espaço, para que a TV também nos permita estar lá, né? Então eu noto também que o público também gosta dessa ligação que eu tenho com essas marcas, com isso. Então prefiro fazer assim, né? Desde o Câmera 2. Então lancei a Goldstein, lancei os primeiros carros da Kia, né? Eu passei da propaganda da Volkswagen em São Leopoldo, da Guilin, que foi a primeira concessionária Volkswagen no Brasil, para a Kia, que era uma empresa coreana, né? Multinacional. Mas e depois, calçado, eu trabalhei em várias empresas, né? Porque eu sou do mundo da moda e eu trabalho em várias outras coisas. Então, trabalhei na noite, trabalho no cassino há mais de 18 anos, no Punta del Este, né? Então, eu gosto de receber pessoas, né? Gosto de receber em festas, em eventos, mas eu não gosto de fazer em qualquer lugar. Para mim, o lugar tem que
tem minha cara. Então, onde que eu fiz festa? No Underground, que foi minha casa durante muitos anos, na Frederico Sheffield, na Sociedade Orfeu de São Leopoldo, que era minha casa durante muitos anos, né? Depois eu não tenho assim outros lugares, porque para mim o lugar também tem. E Punta del Este, né? Claro que em Punta del Este, porque fui Relações Públicas do Ministério do Turismo do Uruguai durante 15 anos, né? E tu vai com bastante frequência para lá, né? Você mantira os contatos dessa raízes? É que eu vou ao trabalho. Então as pessoas acham que eu moro lá. Acho que está lá na praia, de ponta. Eles, assim, praia durante muitos anos. Meu apartamento sempre foi na frente da praia. Porque eu achava que a inspiração tinha que ser o vento, né, tudo aquilo lá. Então, e principalmente assim, eu fui para uma praia que também me acolheu. Né? Da mesma forma que Novo Hamburgo me acolheu, Punta del Este me acolheu. E a Punta del Este que eu escolhi para mim. A Punta del Este que tem a cara da minha mãe, uma pessoa que tinha sido muito humilde do Uruguai, e que os funcionários que trabalham nos hotéis, nos prédios, em todo lugar, são humildes tanto quanto a minha mãe. E o outro lado, que era meu pai, né, que eu sei lidar muito bem também, que é o grandes hotéis, cassinos e coisas assim, né. Então eu consegui navegar nesses dois mundos, né. Consegui também trazer o Uruguai para cá. O Uruguai não era conhecido. Hoje todo mundo sabe que é o Uruguai, mas eu me lembrava com várias pessoas, as pessoas lembravam só do doce de leite Coraprole, mas achavam que o doce de leite, o alfajor, o tango, tudo era de Buenos Aires. Então eu mudei toda essa história, trouxemos a história do assado para cá, a forma de fazer o churrasco, o sal, o azeite de oliva. Eu me lembro que a gente lançou o primeiro azeite de oliva extra virgem na América Latina. Né? E que hoje está super em alta. E que hoje o gaúcho... pela influência do... Mas, Fábio, isso que eu fiz. A minha política era mostrar que o Rio Grande do Sul e o Uruguai somos muito mais parecidos que o Rio Grande do Sul e São Paulo. Com certeza. Então, essa aproximação eu fiz. Então, eu fui para a fronteira, eu fui para todos os lugares. E foi bom para mim porque eu redescobri a minha família de mãe. Aquele Alejandro, tu sabe que eu sou forte, né? Sou uma pessoa que eu enfrento, né? Tu sabe que quando eu chegava na redação, eu chegava... Mas quando eu chegava no interior, eu encontrava a humildade da minha mãe em todos os lugares. E aí eu consegui trabalhar para a personalidade do Pepe Mujica. Eu achava assim, um senhor que estava fora da casinha, meu Deus, aquele cara mais rápido, mais esperto, mais visionário de todos nós juntos aqui. Então eu tive a honra de trabalhar, sabe, com coisas que me acrescentaram. E tu vê, eu caí doente depois, em 2019, né? Eu justamente ia falar, desculpa te interromper, mas eu ia entrar nesse assunto também, falou da questão de ser forte, né? Quero que tu fale um pouquinho desse drama, dessa situação. Drama não, porque eu acompanhei um pouco aquele período, tu atravessou com bastante força e tudo mais, mas foi um momento delicado também, né? É que, na verdade, assim, da mesma forma que quando meu pai foi embora de casa, eu enfrentei uma geladeira vazia, eu enfrentei de uma forma mais fácil de lidar com esses assuntos. Porque se a gente fizer drama, aí a gente não vai sair do lugar. Né? Então, eu durante muitos anos eu sempre tinha problema de fígado. Né? Então eu tive vários tumores, né? Eu fui acometido de um câncer em 2001, outro câncer em 2002, outro em 2004, e eu sempre fui atendido aqui em Porto Alegre, porque eu achava que eu não queria que o meu povo de Novo Hamburgo soubesse. Então o atendimento era na Santa Casa, e eu então não falava nem no jornal. Aí um diretor de uma rádio, que hoje está em outra rádio, lá em Novo Hamburgo, me demitiu da rádio. Porque eu tinha um programa de rádio lá e alguns dias eu não ia no programa.
programa de rádio. Porque o programa de rádio era das 11 ao meio-dia. E a radioterapia eles marcavam das 11 ao meio-dia. Então eu não contava, né? Porque também nunca ninguém me perguntou, né? E eu chamava, Fábio, tu pode ir lá fazer o programa. Só que à noite eu já estava bem. Então eu ia no câmera 2. Com ressalva que o Cláudio sabia que se eu tivesse uma dor de estômago naquele momento, eu ia sair da mesa e ninguém ia ver, porque a câmera mostra uma pessoa, mostra sempre a mesa. E no rádio eu não podia fugir, porque era eu, né? E principalmente porque a rádio era marcada naquele horário. E tu acha que eu vou ligar para Santa Casa e você muda o horário da rádio? Não. Quanto mais cedo tu fiz o tratamento, melhor. Como ninguém perguntou, um dia eu recebi o papel, né? Vai embora da rádio. Aí eu digo, mas é engraçado, tu é chefe para mandar, mas tu não é chefe para perguntar. Mas por que tu não contou? Porque tu nunca te interessou. E por que eu vou falar uma coisa pessoal? Se eu deixei um jornalista no meu lugar, tão qualificado quanto eu. Bom, então, ali eu me desliguei do grupo, né? O grupo não me desvinculou, né? Depois, em 2018, eu tive um problema muito sério durante todo o ano, mas eu achava que era um problema de fígado, então tomava uma coisa, tomava outra, até que eu piso para 27 de dezembro de 2018, no meu apartamento em Punta del Este, para fazer uma temporada para a Band de Verão, e eu começo a passar mal. Aí sim, não deu mais. Só que a febre, ela vinha das 6 da tarde a 1 da madrugada, mais ou menos. Era uma febre de 40 graus. Um frio danado e era um calor assim, de 30 graus lá fora. E não ficava nada no estômago, mas eu estava com meu filho ali, eu tinha levado uma pessoa para cuidar do meu filho. Então eu levei o negócio até fevereiro. Em fevereiro, eu volto para Porto Alegre e ligo para o meu médico, em Novo Hamburgo. Digo, doutor, olha, eu estou com febre, coisa e tal. Diz, olha, faz o seguinte, se tu vieres agora à noite, vai encontrar um caos aqui, porque o hospital está lotado, coisa e tal, e eu vou ter que baixar na enfermaria. Vem amanhã de manhã, e amanhã de manhã eu te interno, e aí fazemos uma bateria de exames. Eu baixei para fazer uma bateria de exames. Fiquei 1 ano e 3 meses. Foi descoberto então que eu tinha um câncer linfático. Passei para uma sessão diferenciada. Fiquei 1 ano e 3 meses isolado, né? Sem ninguém me tocar, sem ninguém entrar no quarto. Só entrava o pessoal da enfermaria. Mas eu me dei por conta, Fábio, que tinha valido a pena eu ficar em Novo Hamburgo. Porque Novo Hamburgo não tinha esse cuidado com a saúde que nesse momento tinha. E eu, como jornalista, como colunista, como pessoa, sempre tinha apoiado tudo que fosse bom para a minha cidade. E, então eu me dei por conta que tudo que eu tinha apoiado, tanto no hospital público, municipal, que a gente chama, no geral, tanto no Regina, tanto no Unimed, tanto no Dr. Clínico, que fosse bom, eu ia. E aí me dei por conta que tinha valido a pena, porque de todo esse apoio, de todo mundo, né, ele estava me favorecendo disso. Nós hoje, no Hamburgo, não devemos nada a ninguém. Lembrando que no Hamburgo sempre mandava as pessoas para São Leopoldo, Hospital Centenário, ou então para Porto Alegre. E o câncer não tinha condições, não tinha máquina, não tinha absolutamente nada do que eu estava utilizando. Então, eu me senti muito reconfortado de poder ver, inclusive, médicos de fora, como o Dr. Cláudio von Harten, que é de Pelotas, que se mudou para Novo Hamburgo, e fez daquilo uma ala, né, um case, né, estadual. Né? Então, eu fiquei muito triste do que aconteceu,
tive que tomar atitudes, como vender carro, como quem ia cuidar do meu filho, porque eu tinha meu filho, hoje está com 17, tinha, sei lá, 8, 9 anos, né? Quem ia cuidar? Então eu pedi para a mãe biológica cuidar, e ele me ligava todo dia, porque eu fiz treinar meu filho todas as noites da minha vida. Embora eu trabalhasse muito, eu sou um pai presente, todas as noites fiz dormir meu filho, de tudo. Meu filho não ia dormir sem eu botar na cama. Todos os finais de semana eu passei da minha vida com meu filho. Eu fiz comida, limpei a bunda, levei no colégio, coisas. Eu sou um pai presente, totalmente, né? E aí eu tinha que deixar para os outros fazer. Mas aí eu me dei por conta que Novo Hamburgo gostava de mim. Que a faxineira, a Silvia, me olhava na televisão e dizia: meu Deus, eu olho o Alejandro na TV, está aqui nos meus braços, né? E a dona Glair, que servia comida, e as meninas que tinham feito o curso de modelo manequim comigo, e aí o Desotti, um grande assessor de imprensa, tinha dito para todos os assessores de imprensa: vamos fazer a página do Alejandro, né? Porque o jornal determinou que, com o João Ávila também, queriam manter o meu nome, né? E os colunistas, e tu sabes que eu sou muito chato, né? Eu sempre peço assim: tal foto, não sei o quê, tal texto, papapá. Mas todos eles sumiram, tá? E fizeram minha página. Minha página saiu durante todo esse tempo, tá? Com meu nome e o programa na TV, e bom, então estou aqui vivo e para contar. Bacana, a gente já está chegando na parte final e eu quero que tu diga também para o pessoal que nos acompanha como é que pode acompanhar um pouco do teu dia a dia como profissional de comunicação. Fala um pouquinho do teu programa atual, hoje que tu apresenta, um espaço para Entre Amigos na Band é um programa de agenda positiva, todo sábado e domingo na tela da Band, no YouTube da Band MS também, e nos drops durante toda a programação, né? É uma agenda super positiva de coisas. E eu falo de Porto Alegre como esse final de semana estou mostrando a orquestra Alberto Schmidt Miller de Três Coroas, do qual sou padrinho, que é um projeto vitorioso de 120 crianças da rede pública estadual e municipal, e onde os empresários doaram os instrumentos, né? A prefeitura tem uma participação, então todos nós temos, né? Estou mostrando também uma feira de moda, que é uma feira a 0 grau. Estou mostrando também uma revista de luxo, onde eu também participo das questões de luxo, através do cassino do hotel Joy, que eu trabalho. Então, a minha vida, as minhas coisas, desde a cuca e o bolinho de batata de 2 irmãos do Natal dos Anjos, que eu mostrei semana passada, e que vou mostrar um pouco esse final de semana, às 9 horas sábado. Essa é a minha vida, desde o bolinho de batata até as coisas boas de Ponta del Este. Essa é a minha vida. Obrigado pelo convite. Desejo muita vida para esse podcast Sotaque com Café. Sotaque é no café. Um momento de café, de descontração, de conversa. Eu tomei o café. Muito bom. Tava bom, né? Bom, a gente vai ficando por aqui então. Acompanhe então os episódios na minha rede social. A gente vai estar divulgando os canais também. Você pode estar acompanhando todas as edições dos outros 3 episódios. Esse é o 3º episódio, Alejandro. Terceiro. Esse é o 3º, te agradeço. E o 4º quem é o entrevistado? Vamos manter em segredo ainda. Te agradeço pela participação mais uma vez. Obrigado pela parceria. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui então. Até uma próxima. Tchau, tchau.